página 114. Abram o livro de vocês na página 114, para a gente já começar a nossa correção. Certo? Aí eu já queria que alguém lesse para mim aí a primeira questão, para a gente não perder tempo na correção, tá certo? E passarmos adiante. Questão número 1. Quem aqui pode ler a questão número 1, pessoal? Na página 114, Paulo Vitor. Foi a atividade que eu passei na aula passada, tá certo? Isso. Quem é que pode ler ou eu leio? Vou começar a ler, tá certo? Tia, qual é a página que eu saí só um minutinho e eu voltei agora? Página 114, atividade que eu passei para casa na aula passada. Ok. Vamos lá. Leia a charge abaixo e responda as questões propostas. Vamos lá. E tem assim na charge, tem um mapa e tem assim, você está aqui. E tem vários desenhos de um mosquito aí. Vocês estão observando nesse mapa? Então, a pergunta é: qual é o tema central dessa charge? Qual é a ideia principal? Exatamente, Raíssa. A dengue. Mas não é só. Não é simplesmente. Ok, Walter. Não é simplesmente a dengue, mas ela quer dizer o quê? Que a dengue está espalhada por todo o Brasil. Uma epidemia de dengue está espalhada pelo Brasil, porque vocês podem ver que em todo o mapa aí da questão dessa charge, tem mosquitos da dengue. Pode ser isso, Paulo Vitor. A dengue está espalhada pelo Brasil. Uma epidemia, né, de dengue está espalhada pelo Brasil. Esse seria o tema central da charge, tá bom? Na letra B. Também, Wigner, correto. Pode ser, viu? Informar a localização do mosquito aqui. E essa localização está espalhada pelo Brasil inteiro, como já foi informado, né, como foi dito. Na B, alguém se. Alguém quer ler, pessoal? Seria interessante que alguém lesse, para que a aula seja mais interativa. Pode ler. Pode É ler, um Paulo. dos fenômenos linguísticos mais interessantes e é textualidade, o diálogo entre o texto. Podemos dizer que essa charge de dialogar com outro Dialoga. texto. Você saberia dizer qual é? Essa charge aí, ela dialoga, ou seja, ela tem relação com outros textos. Isso se deve com placas, tem. Pode ser com textos que tem em livros, né? De geografia, como o Ricardo está dizendo, mas em placas informativas também. Você pode ver até em postos de saúde, que tem placas, né? Tem cartazes anunciando aí a dengue, essa doença, como é que ela se espalha, como é que ela se espalha, como é que você pode combater. Na televisão também tem campanhas, às vezes tem campanha sobre essa doença. Pode ser também textos expositivos falando sobre isso. Pode sim. Então, a gente pode encontrar essas informações relacionadas com a charge, né, sobre a dengue, em vários outros tipos de texto. Ok? Pode ler. Quem o Paulo Vitor tinha pedido para ler. Paulo Vitor, depois. Quem foi que pediu para ler agora? Paulo Vitor lê e depois o próximo lê, tá certo?
Paulo Vitor, É a C. isso, leia. Como se classifica a palavra aqui, que aparece na charge? Esse aqui seria o quê, gramaticalmente falando? Advérbio de lugar. Perfeito, pessoal. Não seria uma locução adverbial, Walter? Por quê? Porque eu falei para vocês que o advérbio e a locução adverbial têm a mesma função. Porém, o advérbio é quando é apenas uma palavra e a locução adverbial é quando é mais de uma palavra. A palavra que está grifada aí é aqui. Então, essa palavra é um advérbio de lugar. Lembrou agora? Ótimo. Então, é advérbio. Pronto. Então, já tira essa dúvida, né? O advérbio é uma palavra e a locução é se fosse mais de uma palavra. Então, coloquem advérbio de lugar. Ok? Letra D. Quem é que pode ler? Podemos observar que o autor da charge quis fazer um vídeo para o problema da dengue no país. De acordo com o desenho, onde está o mosquito da dengue, na verdade? Então, através da charge aí, o que a gente infere dessa charge? Que o mosquito... Exatamente, Riquelme. Perfeito. Que está em todos os estados, em todos os lugares do Brasil, porque esse mapa aí é um mapa do Brasil. Letra D, da primeira questão ainda, Paulo. Então, você vai colocar que está por todo o Brasil, certo? Segunda questão. Leia a estrofe. Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzá. Letra A. Como se classifica a palavra destacada no texto acima? Perfeito. Advérbio de modo. Perfeito, pessoal. Coloque advérbio de modo. Tia, Oi. o Diego tá pedindo para ler a B da 2. Pode ler, Diego. Eu não quero mais ler mais não, tia, pode ler. Ok. Letra B. Indique uma palavra que poderia substituir bem nessa estrofe. Bastante, muito. Por que é que não poderia ser mal? Porque mal, Maria, mudaria o sentido da frase, tá certo? Se eu colocasse mal ritmada, mudaria o sentido da frase. Então, pode ser bastante, devidamente, tá certo? Corretamente. Sim, Raíssa. Pode. Tá certo? Só não poderia ser alguma coisa que mudasse o sentido da frase. Posso ler Ok. o texto, tia? Pode. Horas para gastar. Eu mesma me surpreendo ao perceber quantas horas por ano tenho para gastar. Capacito-me de que, na realidade, tenho mais tempo do que penso. Isso significa que vivo mais do que imaginei. Isso se fizermos as contas das horas do dia, da semana, do mês e do ano. Quem fez o cálculo foi um inglês, não sei seu nome. Um ano tem 365 dias, ou seja, 8.760 horas. Não é enganoso. Não é enganoso, não. São 700. 8.760 horas. Deduzam-se 8 horas por dia de sono. Agora, deduzam-se 5 dias de trabalho por semana, a 8 horas por dia durante 49 semanas, descontando, digamos, o mínimo de 2 semanas de férias e mais uns 7 dias de feriado. Deduza 2 horas diárias empregadas em
condução para quem mora longe do local de trabalho. Nessa base, sobram-me 1.930 horas por ano. 1.930 horas para se fazer o que quiser ou puder. A vida é mais longa do que fazemos. Cada instante conta. Perfeito. Terceira questão. Posso ler, tia? Sim, essas questões aí são sobre esse texto, tá certo? Pode ler, questão 3. A frase que melhor expressa a ideia principal do texto é: Qual é a dessas opções aí que expressam melhor a ideia central desse texto? Qual é a ideia central do texto que a Raíssa acabou de ler? Vamos lá. Alguns colocaram C, outros colocaram D. Vamos analisar, tá certo? Para ver se é a C, se é a D, se é a B. Pronto. Algumas pessoas marcaram A, outras B, outras C e outras D. Mas a ideia central desse texto, pessoal, é a letra B. Vamos observar aqui. Na vida é importante aproveitar cada segundo do nosso tempo. Então, qual era a ideia central do texto? Letra B. Que nós temos que gastar, que nós temos que aproveitar a nossa vida, o nosso tempo. Essa era a ideia principal do texto que a Raíssa leu, tá certo? Então, a opção correta seria a letra B, de bola. Quarta questão. qual das alternativas abaixo apresenta sinônimos respectivos no contexto do texto para capacitam de reduzam-se e condução? Pronto. Então, qual das alternativas abaixo apresenta sinônimos para essas aí? Capacitam, medir, deduzam-se e condução. Perfeito, pessoal. Letra D. Letra D. Dou-me conta, retirem e transporte. Letra D, como a maioria aí colocou, tá certo? Letra D. Posso ler a 5? Pode. Então, a opção da quarta, letra D. Agora, questão 5. No penúltimo parágrafo do texto, encontramos o seguinte trecho. Deduza 2 horas diárias empregadas em condução, para quem mora longe do local de trabalho. Alternativa A. Como se classifica a palavra longe? Advérbio Gramaticalmente. de lugar? Exatamente. Advérbio de lugar. Longe, né? Aqui, longe, ali. Advérbio de lugar. Alternativa B. Nesse trecho, qual é a palavra modificada por longe? Longe. Distante? Vamos lá. Deduza 2 horas diárias empregadas em condução para quem mora longe do local de trabalho. Esse longe aí está se referindo a que palavra? Exatamente, Riquelme. Ao verbo morar, né? A palavra mora. Exatamente. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Sim. Maria Gabriele deve ser no seu ou sua internet ou seu celular, tá certo? Pronto. Terminada aí a nossa correção, nós vamos passar para um assunto que está lá na página 118, certo? Que fala sobre as consoantes, o uso do S, do Z e do X, de forma correta. A gente sabe que existem muitas palavras onde, por vezes, a gente confunde, né? As pessoas confundem. Se usa o S com som de Z, ou se usa o Z, ou se usa o X, ou se usa o CH. Então, é importante que a gente estude, pratique isso, para que a gente não confunda, tá certo? Quando a gente for escrever alguma palavra.
Posso, Paulo Vitor. Letra A, Paulo Vitor. Repetindo a questão número 5, para o Paulo Vitor. Letra A, advérbio de lugar, certo? Advérbio de lugar, tá aí, o Diego colocou aí. E letra B, o verbo morar, certo? Letra B, o verbo morar. Pronto. Pode sim, Raíssa. Uso das consoantes S, Z e X. Na língua portuguesa, muitas vezes utilizamos letras diferentes para tentar representar um mesmo som. É o que ocorre, por exemplo, com as letras S, Z e X. Em algumas palavras, o S e o X podem nos confundir quando tem o som de Z, então observe. Usamos a letra S nas palavras terminadas em es, esa, isa, osa, oso e enze. Maltês, freguesa, poetisa, gasosa, venoso e campinense. Pronto. Já tu leu o resto, tá certo? Vamos lendo e explicando. Então, a gente já viu aqui que a gente usa a letra S. Quando as palavras terminam em es, essa, isa, osa, oso e ense. Tá certo? Então, se a palavra termina com essas finais, com essas sílabas aí finais, a gente não usa a letra Z, a gente vai sempre usar a letra S. Tá certo? É uma regrinha aí, uma das regrinhas para você saber quando se usa o S ao invés do Z. Ok? Raíssa, próximo. Raíssa? Tinha que eu tinha saído. Ok. Depois de ditongos. Lousa, coisa, fazão e causa. Nas formas dos verbos por e querer. Puser, pusesse, quisesse e quiser. Nas terminações ase, ese, ise e ose, fase, catequese, crise, osmose e sacarose. Usamos a letra Z em substantivos abstratos femininos terminados em Z e ESA, que tem origem em adjetivos grávida, gravidez, esperto, esperteza. Nas palavras terminadas em isar, verbos isação, substantivo. Escravo, escravizar, escravização. Canal, canalizar, canalização. Antes das terminações ada, ao, eiro, era, inho, inha, nos casos em que estas se ligam a palavras não determinadas em S ou S, mas vogal. Guri mais ada, gurizada. Capim mais ao, capinzal. Cajá mais eiro, cajazeiro. Bom maisinho, bonzinho. Usamos a letra X em palavras iniciadas por E. Começa a palavra. Acentuando-se, exceto, a mesma coisa. Ok. Esôfago e esotérico. E derivadas. Exagero, exalar, exame, exato, exausto. Exemplo, exibir, existir, exótico e exultar. Pronto. Vamos lá. Voltar aí um pouquinho ao que a Raíssa leu em relação ao uso do S. Então, eu uso o S depois de ditongo. Alguém lembra o que é ditongo? Vocês estudam isso lá no Fundamental 1. O ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas que não se separam. Perfeito, Patrícia. O encontro de duas vogais que, quando eu separo as sílabas, elas ficam juntas. Então, se eu tiver duas sílabas juntas, depois dessas duas vogais juntas, desculpa,
Depois dessas vogais, eu vou usar a letra S. Sempre que tiver ditongo, que é o encontro de duas vogais, eu vou usar a letra S. Então, se eu ficar em dúvida se eu uso S ou Z, eu olho para a palavra e vejo. Se é um ditongo, eu já sei que eu uso S. Exatamente, Riquelme. Também nas formas de por e querer. As palavras puser, quiser, tá certo? Então, puser, quiser, quisesse. Todas essas formas aí eu uso a letra S e não a letra Z. E nas terminações, ase, vou explicar, Pablo, tá certo? Ase, ese, ise, ose. Pablo, a gente está estudando aí, né, como você viu, o uso das letras S, Z e X. Aí a Raíssa leu primeiro as regrinhas para o uso da letra S. Por exemplo, Pablo, a palavra lousa se escreve L-O-U-S-A. Porém, às vezes, em algumas palavras, a gente fica com dúvida. Será que essa palavra lousa, só um exemplo, tá certo? A gente sabe que é com S. Eu fico em dúvida. Por exemplo, lousa se escreve com L-O-U-Z-A ou L-U-S-A. Às vezes a gente não fica com essas dúvidas em algumas palavras. Pois, se eu tiver em dúvida se eu uso o S ou o Z, eu vou olhar para a palavra. Se tiver um ditongo na palavra, ou seja, duas vogais juntas, eu sempre vou usar S, tá certo? E não Z. Ok, Pablo, entendeu? São regrinhas para você. Pronto, ótimo. São regrinhas para você fixar o uso dessas letras, tá certo? Para você não escrever essas palavras de forma incorreta, ok? E também, aí continuando, nas terminações ase, ese, ise e ose. Se a palavra terminar com ase, ese, ise ou ose, eu sei que também eu não vou usar o Z, eu vou usar o S. Como, por exemplo, na palavra catequese. Tem aí eu fico em dúvida. Catequese. Eu uso S ou uso Z? Eu sei que a palavra termina com ese, né? Com esse som, ese. Sempre que a palavra terminar com ase, ese, ise ou ose, eu vou usar o S e não o Z. Ok, entendido até aqui? Essas são as regras para o uso da palavra S. Entenderam? Aí agora as regrinhas para o uso da palavra Z. Em substantivos abstratos femininos, terminados em EZ ou ESA. Por exemplo, grávida. É um substantivo, grávida. Gravidez vem de grávida. Então, essa gravidez, essa palavra gravidez, aí eu fico com dúvida. Termina em S ou termina em Z? Aí eu percebo que gravidez é um substantivo abstrato. Certo? Então, se é um substantivo abstrato, vai terminar com Z. Ok? Nas palavras, o próximo exemplo aí, terminadas em isar e isação. Como, por exemplo, escravizar, escravização, canalizar, canalização. Nesses casos, eu não vou usar a letra S, eu vou usar a letra Z. Como assim, tia? Terminar em isar. Por exemplo, escravizar. Termina com isar. Aí eu fico na dúvida se é com S ou com Z. Se terminou em isar, é uma regra da letra Z. Eu sempre vou usar a letra Z. Ok. Pronto. E a última regra aí do Z. Antes das terminações ada, ao, eiro ou inho. Tá certo? Nos casos em que estes se ligam a palavras não terminadas em S ou S mais vogal. Por exemplo, gurizada. A aula termina 4h35. Viu, pessoal? Vocês sabem que
Aumentou 5 minutos na aula de cada professor, né? Então, a aula agora, 5 minutos em cada aula, no final, a aula termina 4h35. São 4h21, ok? É porque vocês ainda não se acostumaram, né, com o novo horário. Mas é 5 minutos, não é 5 minutos no final da aula, é 5 minutos em cada aula, certo? Aí tem o uso da letra X, em palavras iniciadas com a letra E. Então, quando eu tenho palavras iniciadas com a letra E, tirando a palavra esôfago e a palavra esotérico, tirando essas duas palavras, eu vou usar o X. Exalar, êxito, tá certo? Então, nas palavras começadas e iniciadas com a letra E, tirando esôfago, exceto esôfago e esotérico, essas palavras vão ser com X. Por exemplo, exalar. Eu fico na dúvida. Exalar, será que é com S, com Z ou com X? Né? Já que todos podem ter o mesmo som. Exatamente, então vai ser com X. Por quê? Exalar vai ser com X. Quem pode me dizer? Hein, pessoal? Por que é que a palavra exalar vai ser com X e não com Z nem com S? Exatamente, Ricardo, porque inicia com a letra E. É como na palavra exército. Exército. Exército se escreve com S, com Z ou com X? X, exatamente. Por conta de quê? De que a palavra começa. Perfeito. Então, são algumas regrinhas básicas para quando você estiver em dúvida de qual letra você vai usar. Por exemplo, vou escrever uma redação, uma resposta, e eu tenho uma palavra lá que eu estou com dúvida, se é com S, com Z, com X. Essas regras vão te ajudar a você escrever a palavra de modo que esteja conforme a gramática normativa, ok? Faltam aí 10 minutinhos, tá certo? Para a nossa aula acabar. Eu vou fazer com vocês uma atividade que nem eu fiz com o 9º ano, tá certo? Eu vou ler aqui as questões e vocês vão colocar aí no chat a resposta correta. Lembrando que eu só vou dizer a resposta quando a maioria de vocês forem colocando aí no chat a resposta correta. Como se fosse uma atividade de classe, tá certo? Na escola, presencialmente, nós fazemos a atividade de classe. Então, vai ser como se fosse uma atividade de classe, para usar esses 10 minutinhos, tá certo? Então, vamos lá. Vou ler a pergunta e vocês já vão olhando aí no livro e colocando no chat para me ver a resposta que você acha que está correta, para a gente já exercitar isso aqui. Página 120. Texto. Assista hoje na Band a grande final entre Brasil e África do Sul. Se depender da nossa transmissão, este amistoso vai ter clima de uma decisão. Primeira questão. O texto acima trata de quê? De uma emissora de TV, de uma revista semanal, de uma partida de futebol internacional, de um final de Copa do Mundo, transmissão na África do Sul. Alguns estão colocando que é letra A, outros letra C. Pronto, pessoal. Na verdade, vamos lá. Como a maioria está colocando A e outra grande parte de vocês estão colocando letra C e outros colocando letra D. Vamos analisar. Letra A. O texto acima fala de uma emissora de TV, pessoal. Assista hoje na Band a grande final entre Brasil e África do Sul. Se depender da nossa transmissão, este amistoso vai ter clima de uma decisão. Está falando sobre uma emissora de TV. Só basta vocês colocarem a resposta uma vez, pessoal.
para que não fique, para que eu possa ter acesso à resposta dos colegas de vocês. Não, então não pode ser a letra A. Vamos lá para a letra C, que outras pessoas colocaram. Fala de uma partida de futebol internacional? Fala, não é? Fala sobre uma partida de futebol que acontece entre o Brasil e a África do Sul. Como é que a gente sabe que está falando de uma partida de futebol internacional? Porque é o Brasil contra uma outra seleção, tá certo? E no final diz assim: se depender da nossa transmissão, esse amistoso vai ter clima de decisão. Então, a resposta correta é a letra C, tá certo? É a interpretação de texto. Questão 2. Leia atentamente as afirmativas abaixo e marque o número daquelas que estão corretas. Vamos lá. 1. Vocês vão me dizendo se a 1 está correta ou está errada, tá certo? 1. O autor pretende convencer o leitor a assistir à transmissão da Band. Verdadeiro ou falso? Coloque só V ou F. Verdadeiro. Então, já sei que é verdadeiro. 2. O principal objetivo do autor é vender a revista, isto é isso que ele quer vender, uma revista. Muito bem, pessoal. Quem colocou falso está correto. Não é esse o objetivo do texto. Então, 1 verdadeiro, 2 falso. 3. O locutor, quem fala no texto, está representado pela Band? Então, esse narrador aí desse texto está representado pela Band? Verdadeiro, muito bem. E 4. O locutor, quem fala no texto, dirige-se ao leitor da revista Isto É. Esse texto aí foi publicado nessa revista, que se chama Isto É. Então, eles estão falando, esse texto aí está sendo direcionado para quem lê essa revista? Verdadeiro. Então, a gente já sabe que 1 é 3 e 4 são verdadeiros. Vamos ver assim. A palavra clima no texto significa condições meteorológicas? Esse clima aí que ele está falando é relacionado ao tempo? Não é relacionado ao tempo, né? É relacionado ao clima do jogo. Então, a opção correta fica qual? 1, 3 e 4. Que é a opção B. Muito bem, pessoal. Opção B. Questão 3. No texto, este amistoso refere-se a quê? A Assista Hoje, a Na Band, a partida entre Brasil e África do Sul, a transmissão ou ao clima? Muito bem. Este amistoso se refere ao jogo entre Brasil e a África do Sul. Então, a resposta correta é a letra C. Ótimo. Muito bem. Pronto, gente. Questão 6. Quarta questão. Alguém gostaria de ler? Posso ler, tia? Pode ler, Maria. Quarta questão. O elemento de apelo usado na mensagem E o Paulo Vitor ativou o da manhã. A. Assista Hoje, na Band. B. Brasil, África do Sul. C. Este amistoso, vai ter. D. Grande final, clima de uma decisão. E se depender, da nossa transmissão. Então, qual é aí no texto, pessoal, a parte do texto que vocês acham que a revista está apelando
né? Vamos dizer assim, como diz na questão, para que as pessoas assistam. Vocês acham que ela faz esse apelo quando ela diz o quê? Assista hoje na Band, Brasil, África do Sul, este amistoso, vai ter, o grande final, clima de decisão, ou letra S, depender e da nossa transmissão. O que é que eles escrevem para instigar as pessoas a assistirem? Pronto, tá super dividida aí, né, as questões. Mas seria, pessoal, quando ele diz assim, grande final, clima de decisão. Vocês podem prestar atenção que quando está escrito, não, quando apresenta-se na televisão jogos e é clima de decisão e é final, os narradores sempre dizem isso, clima de decisão, final, tá certo? Então, seria aí a letra D, grande, final, clima de decisão. Ok? Vamos fazer só a questão 5, tá certo? Vamos fazer lá a questão 5, bem rapidinho. Eu acho que dá tempo de terminar essas questões. Faltam 3 minutos ainda. Quinta questão. Assinale a alternativa em que a letra S representa o som de Z nas duas ocorrências destacadas. Então, você vai marcar a alternativa que o S tem som de Z. Vamos ler. Quinta questão. A, assista e Brasil. Letra B, Brasil e Sul. Letra C, si e nossa. Letra D, transmissão e este. Letra E, amistoso e decisão. Em qual alternativa aí o S tem som de Z? Essa estava bem fácil, né? Exatamente, todo mundo acertou. Letra E, amistoso e decisão. Excelente. Agora, preencha as lacunas abaixo com X, S ou Z. Existir com X, S ou Z? Existir. Lembrem da regrinha. Quando começa com a... Exatamente. Quando começa com a letra E, eu uso o X. Pessoal, falta 1 minuto aí. Então, eu vou deixar essa questãozinha aí de completar com X, S ou Z para casa, tá certo? Então, essa questão 6, vocês façam em casa, 6 e 7. E lá no Google, sala de aula, eu vou deixar a atividade de casa, que é só sobre um texto, é só interpretação de texto, que é como é que diz? O encerramento do capítulo. Tudo que nós estudamos aí é só interpretação de texto, tá certo? Que é da página 123 e a página 124. Vou deixar lá no Google Sala de Aula, tá certo? Beijo, pessoal. Tchau. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.